professor, olá, professora. Professor Edivaldo aqui na área. IBK Concurso é o jeito certo de aprender. Então, pessoal, surgiu uma dúvida aí extremamente importante. As alunas encaminharam essa dúvida, eu estou aqui para responder para vocês. Como estudar matemática para esse concurso? Surgiu a dúvida porque muitos achavam que realmente não irá cair cálculo e outros acham que irá cair cálculo. Então, eu pedi para o professor Anderson, que é um especialista em matemática, ele é formador do DIPET, que é o departamento dentro da DRE, que trabalha com formação para coordenadores pedagógicos, professores das escolas do município e diretores. Então, o professor Anderson, que é um mestre aí na área de matemática, estudou o edital, pegou lá os eixos estruturantes e montou aqui passo a passo para vocês como vocês devem estudar para esse concurso. Lembrando que essas orientações aqui é para educação infantil e fundamental 1. Mas se os professores de especialistas quiserem acompanhar, também não tem problema nenhum. Vale a pena porque ele faz uma explanação geral aqui dos 5 eixos estruturantes aí que estão sendo solicitados aí no edital. Então, vou soltar o professor Anderson aqui com a orientação para vocês. Acho que vale a pena porque ele faz aqui passo a passo como que você deve estudar. Beleza? Lembrando que esse curso que eu pedi para o professor montar é uma apostila com 100 questões e ele vai destrinchando cada questão aí com vocês, passo a passo, como que deve ser estudado aí para o concurso e fazendo na prática, resolvendo as questões aí para vocês. É um curso extremamente importante, porque além da parte das questões, ele também trabalha os autores. Então, o professor está trabalhando os autores que foram solicitados aí no edital e trabalhando as questões aí, 100 questões com vocês. Passo a passo, para você pegar direitinho e conseguir uma boa nota aí no concurso. Professor, quanto custa esse curso aí? Esse curso eu conversei com o professor e a gente conseguiu fazer para vocês aí R$ 280 em 12 vezes. Está aí na plataforma Hotmart, que você pode acessar aí através do link. Vou deixar na descrição aqui para vocês o link e vocês podem chamar também aqui pelo WhatsApp. O número vai aparecer aí em cima, o professor Anderson colocou na sua orientação. O telefone fica fixo aí, mas também vou deixar aqui na descrição para vocês. Lembrando que nós preparamos também para vocês uma apostila com 200 questões do currículo da cidade e dos autores. É muito importante você comprar essa apostila, também está um preço extremamente acessível para vocês. Vou deixar também a descrição aqui para você adquirir a apostila. E se quiser chamar no WhatsApp também, que tem por esse número aí, eu encaminharei para você através do Pix, sai mais barato. R$ 40 na plataforma e R$ 30 no Pix. Você pode chamar, eu passo a chave Pix e aí você compra a apostila. Beleza, gente? E também, se você quiser uma apostila com 500 questões, você pode chamar pelo mesmo número Pix e eu encaminharei aí para você a apostila. Legal, gente? Vamos lá, professor Anderson, explica aí para os nossos colegas como é que funciona, como é que está estruturado esse curso aí para eles. Vamos nessa então? Fala aí, mestre. Olá, pessoal. Sou eu aqui de novo, professor Anderson Pereira da Silva, professor de matemática da Rede Municipal de São Paulo, aqui da Rede de Educação do município de São Paulo. Nós estamos falando aqui sobre cursinho de matemática aí para os professores que vão prestar o concurso para Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. Nós estamos usando aí até os slides pensando na literatura e, na verdade, essa aqui é só um bate-papo muito rápido, pessoal. É só para deixar algumas coisas aí nítidas, algumas coisas transparentes sobre o nosso método, sobre a nossa estratégia, sobre a nossa metodologia para esse cursinho, tá bom? Então, nós vamos falar aqui rapidamente um pouquinho sobre a prova objetiva. O que o edital nos diz, tá? Eu tirei isso do edital, tá, pessoal? Coloquei aí no slide. Aí, ó, no edital, no item 10, 1.2, sobre a prova objetiva, está dizendo o seguinte: a prova objetiva versará sobre os conteúdos programáticos constantes no anexo 6. Conteúdo programático e bibliografia
parte integrantes deste edital, conforme segue. E vem aí os módulos: conhecimento básico, língua portuguesa, informática básica, legislação específica, conhecimentos pedagógicos, fundamentos da educação, processo de ensinar e aprender, educação infantil, conhecimentos específicos, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. São 6 questões de matemática e suas tecnologias, valendo 12 pontos, 2 pontos cada um. E como é que pode ser essas questões? Professor Anderson, como serão essas questões? Eu vou ter que resolver problema, eu vou ter que fazer continha, como é que vai ser para resolver essas questões? Pessoal, nós realmente não sabemos o que está na cabeça da banca, não é isso? Mas tem algumas dicas dentro do edital, ok? Quando eu fiz o processo de ingresso para especialista em matemática, a banca queria saber se eu sabia matemática. Então, eu resolvi questões de matemática. Tem algumas questões, na época, nós entramos com recurso, né? Uma boa parte dos professores, elas tiveram que ser anuladas, porque tinha resposta dupla. Mas eu tive que resolver questões de geometria, questões de regra de 3, eu tive que resolver questões de álgebra, eu tive que resolver no concurso. Então, nesse ano, eles colocaram aí, nesse edital, 6 questões de matemática e suas tecnologias. Então, nós vamos dar uma olhada naquilo que eles colocaram aí no conteúdo programático. No próximo slide. Conhecimento específico matemática, o conteúdo programático. Tem estratégias do ensino de matemática. Dentro do currículo de matemática, nós falamos da aula do currículo, vocês já viram aí, nós fizemos uma live aí de mais ou menos 1h15, falando sobre o currículo de matemática. Nós temos aí essas 6 estratégias ou metodologias: resolução de problemas, tarefas investigativas, tecnologias digitais, etnomatemática, modelagem, história da matemática. Com relação a esses tópicos, pessoal, eles podem fazer perguntas dentro do currículo sobre esses tópicos, né? De acordo com a estratégia de resolução de problemas, as alternativas abaixo, quais correspondem? Sei lá, pode ter questões desse tipo. Pode. Ele pode perguntar alguma coisa sobre o que são tarefas investigativas. Nós falamos sobre isso, está lá no nosso currículo, nós mostramos lá na página do currículo, você tem que acessar o currículo de matemática. Mas a probabilidade é um pouco menor, né, pessoal? Essas são coisas mais específicas aí dos professores de matemática. Mas pode cair? Claro que pode. Pode aparecer na prova? Claro que pode. E lá também, em conhecimentos específicos, eles colocam os eixos estruturantes, que nós chamamos. O currículo de matemática ele está estruturado em cima dos eixos estruturantes, que são 5. Dentro desses eixos, eles têm os objetos de conhecimento, que são os conteúdos que nós chamávamos de matéria no passado, os conteúdos programáticos, e as habilidades, né, que são os objetivos, né? Quais são os objetivos? Eu pretendo que o estudante adquire qual competência, que ele adquire qual habilidade. E aí é calcular, operar, tem uma série de coisas lá dentro do currículo de matemática. E dentro do eixo de números, tudo isso que aparece aqui são objetos de conhecimento, são conteúdos do eixo de números. E como é que eu descubro que uma pessoa conhece isso aqui, pessoal, em matemática? É resolvendo problema, gente. Ok? Pensamento numérico. Funções dos números naturais. Eu vou ter que fazer uma questão para perguntar as funções dos números naturais, que são essas aqui: quantificar, ordenar, comparar, medir e codificar. Vamos lá, pessoal. Operações aritméticas. Quais são as operações aritméticas que nós conhecemos aí até o 5º ano, dentro aí do Fundamental 1? Quais são as operações aritméticas? Eu tenho adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Potenciação aparece lá no 6º ano, radiciação vai aparecer lá no 9º ano, mas as outras 4 eu tenho. Como é que eu sei que um professor conhece as operações aritméticas, uma professora, se eu não peço para ela desenvolver o quê? Olha o que vem a seguir aí. Procedimentos de cálculo. Como é que eu sei que você sabe fazer um procedimento de cálculo de divisão? Como é que eu sei que você sabe operar aí os números naturais? Como é que eu sei que você conhece o que é proporcionalidade? Proporcionalidade está dentro aí do campo multiplicativo, que aparece desde os anos iniciais no currículo de matemática, tá? Multiplicação proporcional. Um sorvete custa R$10, 20 sorvete vai custar quanto? Isso é proporcionalidade. Porcentagem é proporcionalidade. Regra de 3 é proporcionalidade. Pessoal, como é que eu vou descobrir se você sabe isso,
se eu não peço para você resolver um problema, tá? Apenas com conhecimentos teóricos. Procedimento de cálculo. É difícil, né, gente? Então, por isso, nós estamos arriscando aqui, nós estamos entendendo que irão aparecer cálculos. Por isso que nós estamos propondo esse método de estudo. Ok? Geometria, noções espaciais, localização, movimentação e representação, conseguir saber o que é esquerda e direita, conseguir saber andar dentro de um labirinto. E agora, figuras geométricas. Na nossa parte da nossa apostila aí de geometria, nós colocamos identificar as figuras, classificar as figuras, diferenciar, colocamos questões de planificação. Como é que eu sei que você sabe planificação se eu não coloco uma questão lá para você mostrar para mim a planificação desse objeto aqui, qual corresponde? É assim que está dentro dos nossos materiais, tá, pessoal? É assim que nossos materiais que nós utilizamos, nossos cadernos de estudos, é desta forma, da forma como nós colocamos aí para vocês, na apostila. Grandezas e medidas. Isso é muito provável que caia pelo menos uma questão sobre isso. Unidade de medida, unidade de massa, unidade de comprimento, de capacidade, de tempo, perímetro e área. Como é que eu sei que você sabe o que é perímetro e área, se talvez eu não te peça para calcular? E caso não peçam para você calcular, quando você resolve um problema calculando perímetro e área, você está aprendendo tudo, você está retomando tudo. Todas as qualificações, todas as características, como se calcula um perímetro. Pode ser que ele não te peça para calcular, mas ele vai te perguntar como. E se você não estiver resolvendo problemas para calcular perímetro e área, você talvez não saiba. Tá? Medidas padronizadas e não padronizadas, a conversão de medida, vou saber o que ele vai colocar em medidas padronizadas, ele pode pedir para você fazer conversões de medidas de metro para centímetro, centímetro para metro, quilômetro, como nós colocamos aí na nossa apostila. Tá? Sistema monetário é matemática financeira, dinheiro, vamos lidar com dinheiro, estimativas, são aproximações, uma divisão, ao invés de eu deixar o resto, como é que eu aproximo? Então, como é que eu sei que uma pessoa, um professor, uma professora, um pedagogo, uma pedagoga, conhece isso aqui se eu não solicito para ele resolver alguns problemas? Não é? Como é que eu descubro isso? Probabilidade estatística. Aí vai, né, pessoal? Ideias de acaso. Como é que eu vou te fazer uma pergunta? Como é que eu vou descobrir que você conhece ideias de acaso em situações cotidianas? Dados. Como é que eu sei que você sabe coletar dados, você sabe fazer a leitura de dados, seleção, interpretação, representação, comparação em tabelas e gráficos, comunicação de dados de pesquisa, produzir textos e solucionar problemas a partir de dados coletados e produzidos. Solucionar problema? Ah, professor, mas solucionar problema não é só resolver cálculo. Ok, mas também é. Tudo bem, pessoal? Também é. Então, pode ser que essa prova seja dividida com questões teóricas aí, pelo menos essa parte sobre os conteúdos matemáticos, sobre os objetos de conhecimento, e pode ser que apareça cálculos, né, pessoal? A gente tem que estar preparado para tudo, não é? Vai que aparece, né, gente? Esqueça de dar um like aí para o professor e se inscrever no canal. Lembrando que o nosso curso ele é extremamente robusto, com professores aí gabaritados, supervisores de ensino e formadores aí do DIPED, que fica dentro das três. Um preço extremamente acessível aqui para vocês, R$400 aí, dividido em 12 vezes. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva que há tempo, com certeza aí, porque o nosso curso ele é passo a passo e tem toda a especificidade aí que a prefeitura pede no edital. E a gente vai trabalhar com vocês aqui passo a passo. Manda aí para a galera, continua aí com a sua aula. Mais uma vez, se você desenvolve o cálculo sobre qualquer desses objetos de conhecimento, você está aprendendo todas as características e propriedades dele. E se apareceu uma pergunta teórica, quando você desenvolveu o cálculo, você aprendeu, tá bom? Desenvolvimento do pensamento algébrico. Nós colocamos muita coisa aí na nossa apostila na parte de álgebra. Padrões de regularidades numéricas ou figurais. Uma sequência. Eu coloco o número 1, número 2, número 3. Qual é o próximo número? Você fala, é o 4, professor. Ok? Isso é regularidade numérica. Eu coloco 2, 4, 6. Qual é o próximo número? Que número está faltando? Que figura está faltando? Regras de formação. Colocamos aí na nossa apostila regra de formações de sequência numérica ou figural, figura. Eu coloco um quadrado, depois eu coloco 2 quadrados e pergunto qual vai ser a próxima sequência. Ah, vai ser 3 quadrados. Eu coloco um quadrado branco, depois um triângulo preto, um quadrado branco, um triângulo preto. Qual é o próximo? E nós colocamos isso na nossa apostila, tá, pessoal? Exatamente o que está pedindo no edital, tá?
ampliação, construção, identificação e descrição, proporcionalidade. Álgebra, proporcionalidade é regra de 3, gente. Nós sabemos que a regra de 3 aparece aí em vários outros componentes. Aparece em ciências, aparece em geografia, aparece em história, aparece em muitos lugares. Porcentagem é uma regrinha de 3, é uma proporcionalidade, como eu já disse antes, e a probabilidade de aparecer aí uma questão de proporcionalidade é muito grande, tá, gente? O que nós temos aqui no próximo slide? Eu coloquei álgebra 2 vezes. Conhecimento específico matemático, tá? Vamos lá, isso aqui são as literaturas que vão aparecer. Nós já falamos de um desses livros, vamos falar mais, adquirir os livros aqui para a gente poder fazer um resumo básico, tá, pessoal? Isso aqui pode aparecer nas questões descritivas lá, tá? Pode aparecer alguma coisa lá, de acordo com o que escreveu o Smoley, Kat Smoley, extremamente conhecida aí, e Diniz na matemática, né, no ensino da matemática, na educação da matemática nos anos iniciais, tá? Pode aparecer alguma coisa sobre isso. E aí, pessoal, tá bom, professor, e como é que eu estudo? Pessoal, nós disponibilizamos aí para vocês, aqui no cursinho IBK Concursos, uma apostila com 100 questões com gabarito, tá? Nós estamos resolvendo aqui nas nossas aulas, eu pego 5 questões, abrangendo vários temas distintos aí, resolvo aqui, justamente para você ter uma ideia de como resolver, ou relembrar, né? Todos nós já estudamos isso no passado, relembrar como resolvem esses problemas, tá bom, pessoal? E caso haja alguma dúvida em uma outra questão aí que você não colocou, que está no gabarito, que você não entendeu a resposta, é só nos perguntar, que a gente faz um videozinho aqui respondendo, manda a resposta direto para cada um de vocês, tá? Então, o exemplo aqui, pessoal, como é que a gente estuda isso? Eu pego a minha apostila e vou ler o problema e achar a solução. Vou fazer aqui o desenvolvimento de um cálculo para achar a solução desse problema. Depois eu vou lá no gabarito, ó, o problema 1. Tá, o problema 1, eu coloquei, a resposta é D do problema 1. Eu vou lá no gabarito, problema 1, é A. Ué, mas por que é A? O que eu fiz de errado? Eu vou reavaliar, analisar, tá, a minha construção para saber se da maneira como eu desenvolvi está correta. Não está correta? Vamos ver videoaula, né, pessoal? Através da videoaula, como é que eu vejo a videoaula primeiro? O professor está resolvendo um problema, eu pauso antes da solução, o professor Anderson vai apresentar, tento resolver e depois eu coloco para conferir com o professor Anderson. E passo a passo, mas aonde que eu errei? Porque não, na minha deu a B, na dele deu a E. O que foi que eu errei? Tá bom, pessoal? É assim que a gente vai estudar aí a nossa apostila, tá? A apostila já está aí disponível aí com o professor Edivaldo. Entre em contato com o professor Edivaldo aí, você que quer adquirir a nossa apostila, um preço acessível a todos. Bora estudar, gente. Quem matemática sai na frente, eu já falei aqui que eu já passei em 4 concursos públicos, esse é o último. Já ingressei em mestrado, em pós-graduação pública, tá? Meu mestrado foi feito na Universidade Federal, disputamos vaga lá com muitas pessoas. Por quê? Porque conhecemos matemática, tá, pessoal? Conhecemos um pouquinho mais de matemática, entendemos o método de estudo, estudamos desta forma que nós estamos falando para vocês, lemos o edital, o que pode acontecer, como que pode ser uma prova dessa, né? E cursinhos, também já fiz cursinho, também já tive do outro lado. E essa é a nossa experiência. Sou professor de cursinho das academias militares aí ao longo de todo o estado, todo o nosso país, por todo o Brasil, que os vestibulares são bem difíceis, tá, pessoal? São bem difíceis. Mantém aquele padrão tradicional de ensino. Então, é desta forma, tá, gente? Espero ter elucidado aí algumas dúvidas sobre como estudar aí para a provinha de matemática. Esse aqui é o livrinho que nós lemos aí no último slide, tá bom, pessoal? Abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.